Vamos então iniciar a leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Estamos na segunda parte, exemplos. A morte do justo. No seguimento da primeira evocação do Sr. Samson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sobre esta epígrafe a comunicação seguinte: Foi a de um justo a morte desse homem, de quem neste momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma, como o dia sucede naturalmente à aurora. A vida espiritual sucedeu-se-lhe à vida terrestre, sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. E quão poucos os que atravessam assim a rude transição. Quão poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas, como o homem de saúde perfeita que sofre mutilado. Como um homem de saúde perfeita de chofre mutilado, sofre nos membros separados ao corpo, assim a alma do cético separada do corpo se despedaça e lancinamente se precipita no espaço, inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, que a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Disso tivestes a prova evidente na súbita conversação desse espírito. Tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem que vides interrogar-me e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites, enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Também o mar se desenrola numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo confundir-se no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. A todos vós, encarnados e desencarnados, deve unir na santa comunhão, na caridade, fusão sublime do finito e do eterno. Assinado George. Para quem não percebe esta parte, convém ir à leitura anterior do Sr. Samson para perceber esta pequena parte aqui que o espírito George fala sobre. Dando continuidade, temos aqui o Jobard, é o nome do espírito. Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Brassai, Alto Marne, e falecido em Bruxelas de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com 69 anos. Primeiro, o Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: Aqui estou eu, a quem ireis invocar, manifestando-me por este médio, que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível, lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas um piedoso desejo de me achar, enfim,
nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria ao abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito de que vos me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que invocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo o que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como fui no vosso. Assinado Jobard. Ou Jobard. Número 1. Quando estaveis na terra, recomendastes-nos para vos invocarmos, e ora o fizemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos mais uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes e haverdes por bem responder às nossas perguntas. A resposta. Presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela, tão só pelo que ouço, o que já é um enorme progresso. Ponto número 2. Para fixarmos ideias e não divagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Resposta. Estou junto do médio, com a aparência do mesmo, Jobard, que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sobre a forma mortal. Ponto número 3. Podereis tornar-vos visível? No caso contrário, qual é a dificuldade? A resposta. A disposição que vos diz respeito é que é completamente pessoal. Um médio vidente ver-me-ia e os outros não. Número 4. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistieis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos. Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estáis tal como éreis então, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora, mas com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemo-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim precisamente que se passam as coisas? A resposta. Sim, e há muito que o sabeis. Ocuparei este lugar muitas vezes
e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu Espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase, o meu Espírito habitará entre vós, que neste caso não é uma simples figura, mas a realidade, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos Espíritos. Sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com o seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode, consequentemente, habitar entre nós depois de morto como quando vivo. Ou, por outras palavras, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É a estes últimos que se aplica esta frase. Eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim. Eles assistem-nos, inspiram-nos e protegem-nos. Ponto número 5. Não há muito que, encarnado, vos sentáveis nesse mesmo lugar. Parecer-vos-ão estranhas as condições em que ora o fazeis? Qual é o efeito da mudança de estado? A resposta: de modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza da mesma lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encara. Ponto número 6. Lembrai-vos de ter estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Experimentais qualquer mudança a este respeito ao comparar as situações presente e passada? Resposta: Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. É por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Ponto número 7. Lembrai-vos da penúltima encarnação da que precedeu a do Sr. Jobert, não sei como se pronuncia aqui. Resposta: se me lembro, foi um operário mecânico acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositará no meu cérebro e cuja semente depositará no meu cérebro. É isso. Ponto número 8. Já vos tendes comunicado noutra parte? A resposta: pouco me tem comunicado. Em muitos lugares, um espírito tornou-me o nome algumas vezes. Estava eu perto dele, sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recentemente é a minha morte que participo ainda em certas influências terrestres. É preciso que haja uma perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto repito: não posso fazê-lo. Quando morre um homem, um tanto conhecido é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa a apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que logo após o desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médio predileto. O ponto número 9. Vedes os espíritos que aqui estão conosco?
A resposta: vês principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de verdade a pairar no espaço. Depois ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois já há benéficas influências a disputar-vos às garras do erro. O ponto número 10. Quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Sois ainda da mesma opinião? Resposta: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria, e Deus não precisa de lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. O ponto número 11. Admiteis também que os homens pudessem cair num estado catalético por tempo ilimitado e que o género humano tivesse assim aparecido na Terra? Resposta: pura ilusão da minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardará, no entanto, da sua última encarnação o pendor para o maravilhoso e místico, hauridos nas imaginações populares. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. E como poderia eu fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do espiritismo, que vós homens não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono, não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com um profundo reconhecimento da libertação. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do Sr. Jobard, que então deu a tal respeito a comunicação seguinte: exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Neste em que ora resido, é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Lyon. Intérpidos cultores da vinha do Senhor, como deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca. Pois, grandes e pequenos patentearam-vos na emergência sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Pois bem, praz a Deus que sejais ditosos na jornada e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal.
Eu começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos perturbado pelas invocações constantes que sobre mim choviam. A moda também atua sobre os espíritos, e quando Jobard na moda passar de moda, então pedirei aos seus amigos sérios que o invoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá ser útil como deseja de todo o coração. Assinado o Espírito Jobard. Passados os primeiros tempos consagrados ao alento dos seus amigos, o Sr. Jobard colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela invocação social, esperando uma nova encarnação terrena para tornar uma parte ainda mais ativa e direta neste movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituam o fundo de seu caráter, ao ponto de se fazer reconhecido antes de assinar qualquer obra. E ficamos por aqui com o Sr. Jobard, que nasceu em Paris, em Lyon, no caso em Lyon, certo? Não, ele era diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido no Alto Marne, é isso, ok, erro mesmo. Hoje ficamos por aqui com os testemunhos do espírito do Sr. Jobard. Vemos na próxima leitura com o espírito Samuel Philippe.